Bom dia, gente, bom dia. Estamos aí hoje, dia 8 de agosto de 2026, 6 horas e 4 minutos da manhã, iniciando mais uma live da nossa comunidade aqui da Confraria de Sobrevivência Urbana, através do nosso Instagram. Hoje a gente vai ter uma pauta muito importante aqui, e eu quero trazer para vocês também uma membro da nossa comunidade, uma membro que mora na Bélgica. Eu falei sobre ela na última reunião, né? E ela já está entrando aqui. E a gente vai conversar hoje sobre alguns assuntos bem importantes, né? Do que tem acontecido no mundo e principalmente do que tem acontecido nos outros setores, né? A gente tem acompanhado aí o clima, a gente tem acompanhado a geopolítica, as coisas relevantes em relação à natureza, né? O que tem acontecido muito aqui no nosso país, que são as questões climáticas, né? E então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Estou aguardando um minutinho aqui, que ela já está entrando ao vivo com a gente. E assim que ela chegar, a gente já aciona o botão aqui e já começamos a pauta. Enquanto isso, enquanto ela está chegando, eu quero fazer uma pequena abertura aqui para as pessoas que não conhecem a Confraria de Sobrevivência Urbana, que não sabem o que se trata, por que a gente faz essas reuniões, o que está acontecendo, né? A Confraria, ela é um grupo de famílias que nós criamos aqui já há 2 anos, e nesse grupo de famílias nós andamos juntos, nós treinamos juntos, nós conversamos sobre as coisas que têm acontecido, e a gente desenvolveu aqui uma rede grande, hoje espalhada de norte a sul do Brasil e também ao redor do mundo. Nós temos membros hoje no Japão, na Bélgica, na Espanha, a gente tem no Catar, né, Portugal, Alemanha, e são todos famílias brasileiras, né? E o nosso principal foco aqui é proteção e preparação, tá? Então nós convidamos aqui famílias a se juntar a nós, famílias que estão olhando o que está acontecendo ao redor do mundo e tem essa dificuldade de achar algo de confiança, de achar algo que, poxa, eu estou vendo as coisas acontecer e eu não sei o rumo que isso vai levar, e eu não tenho uma rede de apoio, eu não tenho pessoas que pensem igual a mim, eu não tenho com quem contar, né? Então a Confraria de Sobrevivência Urbana hoje ela entrou nesse patamar de dar o norte, né? Eu não tenho pretensão nenhuma aqui de ser um extremista, né? Pelo contrário, eu sou cristão, sou protestante, eu defendo o que a Bíblia fala. Se a Bíblia diz que é verdade, se ela diz que é mentira. Né? E a partir dessa cosmovisão da palavra de Deus, dos princípios cristãos, eu desenvolvi a Confraria de Sobrevivência Urbana. Tá? Nós não somos adeptos das teorias de conspiração, porém a gente avalia tudo e a gente tira do macro, do micro, as informações, vê o que é verídico, vê aquilo que realmente faz sentido, aquilo que está trazendo o norte para a nossa comunidade, e a gente aplica isso em formas de protocolo, de prevenção e de preparação. Tá? Eu sei que muitas coisas estão acontecendo no mundo seguindo uma agenda, e isso eu não sou negacionista, tá? Porém, a gente sabe que tem muita coisa misturada, né, nesse angu, vamos dizer assim, que acaba sendo fake news, sendo coisas que não são verdades, tá? Então, hoje a gente vai conversar algumas coisas na pauta aqui em relação a isso, ao que a gente vê nas notícias, o que a gente vê no dia a dia conforme tem acontecido, né? Aquilo que o mundo tem mostrado e aqueles sinais que têm chegado para nós, né? Eu tenho visto assim muito Mateus capítulo 24 da Bíblia fala a respeito dos sinais, né? E a gente tem recebido hoje muitos sinais, muitos sinais. E esses sinais é que me chamam a atenção, porque através desses sinais a gente consegue ver as informações, aquilo que está chegando, né? Aquilo que a gente precisa se preparar.
questões climáticas, doenças, né? E a Bíblia fala muito sobre os últimos dias, sobre doenças, sobre fome, sobre pestilência, né? E isso tem se agravado. Isso tem se agravado, né? E a gente vai conversar sobre isso. Então, para quem não segue ainda a nossa comunidade e caiu por um acaso aqui hoje, clica lá no botão de seguir, depois vai dando uma olhada no material que a gente já contribuiu ali, já postou, tá? Tem informações climáticas, porque eu moro no sul, Rio Grande do Sul, tá? No Brasil. E aqui a gente está tomando, pô, pancada de tudo quanto é lado em relação aos efeitos climáticos desde 2024, tá? Muita chuva, muitas mudanças. Essa semana, hoje é sábado, mas desde segunda a gente estava com quase 30 graus de calor aqui e agora, amanhecendo, estava 8 graus. Então a gente tem uma variação térmica muito grande aqui dentro do Rio Grande do Sul nesses últimos tempos, né? E isso são efeitos climáticos, são coisas que têm nos atingido. Nós tivemos aí na segunda-feira à noite uma microexplosão, né? De chuva, de tempestade. Segunda não, perdão, foi de quarta para quinta, né? Foi essa tempestade, essa microexplosão. Tivemos um tornado, mais um, né? A gente não tinha o histórico de tornados aqui tão grave quanto está acontecendo. A gente teve em Giruá, né? No final de julho ali, a gente teve um feio lá em Giruá, que foi classificado como um F2, né? E a gente, um F1, perdão, e teve esse de ontem, que foi classificado como um F2, tá? Então são ventos acima de 300 km por hora, são ventos destrutivos, né? E acabou arrasando algumas cidades ali e trazendo muito prejuízo. Mas, Kairos, o que isso tem a ver? O clima, ele é imprevisível, tá? Quando a gente traz aqui um alerta da Defesa Civil, dos meteorologistas, a gente está compartilhando aquilo que eles estudaram, aquilo que eles estão vendo. Eles estão fazendo essas projeções matemáticas e, através dessas projeções matemáticas, eles trazem o que pode acontecer. Nós não temos como determinar qual local que vai dar o tornado, qual local que vai ser pior. O tempo ele é imprevisível. Ele vai passar e por onde ele passa ele vai deixar destruição. Então, algumas pessoas me perguntaram no último post que eu fiz, ô Queiroz, por que tu não avisou que em Giruá ia ter um tornado? Primeiro, eu até fui grosso na resposta, tá? Porque a interpretação ela faz parte do português. Então, a ideia é o seguinte: o canal de sobrevivência, aqui o nosso canal, ele fala de preparação, de tu te antecipar às situações. Eu não sou vidente. Eu não estou aqui com um canal de vidente dizendo, gente, vai acontecer tal coisa, vai. Não, não sou assim. Eu pego as informações dos meteorologistas que eu já sigo, que são confiáveis, e eu explico, pessoal, vai acontecer isso, a previsão é essa, e o nome diz previsão, tá? Não quer dizer que a gente vai ter, ele pode mudar, o clima muda, o tempo muda, tudo muda a todo tempo. E através dessa previsão eu elaboro protocolos e compartilho aqui com vocês. E através desses protocolos é que a gente se protege, tá? Então, eu não prever isso. A gente precisa ter essa consciência. Bom dia, Dai. Tudo bem? Bom dia a todos. Essa é a nossa convidada especial, a Dayana. Deixa eu arrumar aqui para ficar aparecendo mais, né? Bom dia a todos, um prazer estar aqui na live de vocês. Prazer é nosso. Eu estava aqui explicando a respeito dos efeitos climáticos que nós estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul, né? E esse último que a gente teve ali, que foi um F2, um tornado pesado aqui para a nossa situação, né? Que a gente não tem uma estrutura de casas e de preparação para suportar esse tipo de fenômeno, né? Então, estava aqui conversando com o pessoal até a tua chegada e eu queria te apresentar, então, para o pessoal que está aí ao vivo e depois que vai ver gravado. Essa é a Dayana Rodrigues, ela é a membra da nossa comunidade, da nossa confraria, e ela já Ei, é instrutora aqui dentro do nosso grupo, da nossa academia. Nós temos uma academia de treinamento para os novos que chegam em sobrevivência, e a Dayana é a nossa instrutora aqui dentro. Então, queria apresentar para vocês, Dayana, te apresenta e fala da onde tu estás.
Bom dia a todos. Eu faço parte então da confraria, né? É um prazer enorme estar aqui online com vocês. Eu resido na Bélgica há 15 anos e eu já faço essa coisa de sobrevivência, né? Essa estratégia, estilo de vida, né? Há muitos anos. E nos últimos 5 anos tem se intensificado pela necessidade, né? Necessidade do ambiente, porque eu vim do Rio de Janeiro. E lá a gente já é um pouco assim, meio sobrevivente, né? E quando eu cheguei aqui, a realidade era completamente diferente do Rio de Janeiro em relação à segurança, mas conforme o tempo foi passando, foi ficando muito nítido que aqui não estava sendo seguro o suficiente para você realmente completamente relaxar. Então, eu acho que o mínimo de segurança é necessário e por isso que eu não abri mão desse estilo de vida, né, de sobrevivência. E isso tem só beneficiado a mim, a minha família e os meus amigos, principalmente os que fazem parte da confraria hoje com a gente, que tem informações privilegiadas e que a gente consegue treinar e ter uma visão ampla do que está realmente acontecendo, né, Kairos? Essa Exatamente. cortina de fumaça que tenta distrair a gente do que realmente é importante, junto a gente consegue peneirar isso, né? Exatamente. Hoje tem muitas informações falsas na internet que tentam desviar o foco daquilo que realmente importa, né? E aqui dentro, como eu estava conversando para o pessoal antes de chegar, Dai, aqui dentro a gente não tem essa, vamos dizer assim, esse olhar só no foco, né? A gente tem um olhar amplo, a gente pega o que está sendo passado e a gente vê o que eles estão ocultando com essa informação, o que é aquilo que a gente pode extrair daquelas informações e o que realmente é verdade e o que não é, né? E tirando desvendando, tirando essa cortina de fumaça, a gente consegue ver o que realmente importa, né? E aplicar isso para a nossa comunidade, trazendo ali informação e preparação, né, Dai? É verdade. E é muito bom, né, Kairos? Porque a gente está falando sobre a família, né? É, às vezes as pessoas levam isso como um assunto não tão importante. Elas se preparam em outras áreas da vida, mas elas esquecem da segurança e do ler o ambiente, né? A situação que o país dela se encontra, que o bairro dela se encontra, que o estado dela se encontra, ela não, ela perde isso. E isso, aí elas são pegas de surpresa com as coisas os eventos que vão acontecendo, sendo que eles são bem previsíveis. A gente consegue, com a análise correta, né? A gente consegue entender o que está acontecendo e não é teoria da conspiração, é análise de fatos e como você me fala, né? As coisas que acontecem no Sul, a gente tem os Intel no Brasil, a gente tem os Intel na Europa, então a gente sabe o que está acontecendo com pessoas de verdade, né? Não são informações fake pela internet, porque o que mais tem é realmente fake news, infelizmente. Mas a gente tenta manter essa informação no nível verdadeiro, né? Com pessoas de verdade. Exatamente. Devido a essas situações, né? A internet hoje ela é muito boa, ela conecta muito, ela traz informação muito rápida. Qualquer coisa que acontece ao redor do mundo, em questões de segundos, a gente está com a informação. Mas essa informação ela pode também vir manipulada, né? Ela pode vir manipulada, ela pode vir com alguns interesses, né? E isso chega, de certa forma, para as pessoas e pode chegar distorcido. Já aqui dentro da nossa comunidade, nossa confraria, a gente tem essa pesquisa de campo com um membro do local. Por exemplo, acontecem muitos sismos, né, de terremoto no Japão. E nós temos a Ivana, que está lá no Japão, ela mora lá já também há mais de 20 anos, né? E ela sempre manda as informações. Gente, está dando terremoto, a gente recebeu aqui o alerta do governo, está tudo bem. Na notícia vai sair muitas coisas com alerta de tsunami, e eles vão falar muitas coisas para vocês, porém, não foi tudo isso, tá? O epicentro foi a tantos quilômetros, então ela passa todo um panorama, né? Ela dá toda uma descrição do que aconteceu no local, e a gente sabe que quando a notícia chegar aqui, ela vai chegar pintada para chamar likes, cliques e aquela coisa toda que as mídias têm que vender imagem, né? Então, essa é a diferença da gente ter um grupo forte, cristão, um grupo que não vai ficar propagando mentiras. Nós estamos aqui para honrar o Senhor e andar junto, né? E a gente está aqui se comunicando 24 horas
e protegendo as nossas famílias, né? Então, a DAI, eu trouxe algumas pautas hoje para nós conversarmos, né? E a primeira pauta que eu queria trazer para vocês, já que a gente está na questão climática, é exatamente sobre isso. Aqui no sul agora, hoje está fazendo 8 graus, agora há pouco estava 8 graus, já pode estar subindo um pouquinho a temperatura, porém, a gente teve uma semana extremamente quente, parecia verão, né? E a gente teve aí a microexplosão, a gente teve o tornado, a gente teve ventos acima de 132 quilômetros por hora registrado aqui no aeroporto Salgado Filho. Algumas aeronaves não conseguiram pousar, tiveram que ficar orbitando aqui por um bom tempo, e outros Nossa, tiveram que seguir, né, o seu plano de voo e ir para um aeroporto alternativo, porque não conseguiram pousar, né? Ventos muito fortes. O meu bairro aqui, ele está sem luz, tá? Eu tenho luz, porque uma outra concessionária que passa por aqui não acabou tendo a rede afetada, porém, muito próximo daqui já tem mais de 72, não, 47, 48 horas já sem energia, tá? Estavam fazendo, meu Deus. botando fogo na rua aqui ontem, né? Reclamando ali que não tinham energia, né, porque não conseguiram ainda restabelecer. Então, os efeitos climáticos, eles pegam quem acredita na teoria da conspiração e quem E não quem não acredita. acredita? Então, ele pega todo mundo, tá? Porque o efeito climático, ele é real. Ele não é só uma coisa que foi dita, o El Niño, é uma fábula. Gente, pode ter sido uma fábula, pode ter sido um nome criado, pode ter sido várias coisas que eles criaram, tá? Porém, os efeitos a gente está sentindo. A enchente de 24 veio água. Eu estava aqui, eu trabalhei nos resgates. Eu me criei na cidade de Eldorado do Sul, onde foi muito atingido. A casa onde eu morava, na época que eu morava em Eldorado do Sul, lá em 1999, onde eu morava, nunca tinha entrado mais de 1,5 metro de água. Dessa vez entrou 12 metros de água, cobriu a casa. Então foi muito forte, tá? E eu não posso olhar para isso e dizer não existe manipulação climática, não existe efeitos, existem, tá? Isso está acontecendo. A DAE hoje ela está na Bélgica, que é o oposto. Nós estamos aqui no inverno e eles ali estão quase chegando no outono, né? A gente está saindo daqui do inverno daqui um mês e meio e entrando na primavera e eles já estão entrando para o outono. E agora me conta, Dai, como é que foi o teu verão aí, nesses últimos 15 anos? O que que tu tem percebido a respeito disso? Nossa, é uma diferença absurda. Inclusive, os próprios belgas comentam sobre isso, né? Eles falam, nossa, 10 anos atrás não tinha isso, porque realmente não tinha. Aquecimento, né? Cada verão tá ficando mais quente e o calor é insuportável, porque aqui não é tropical, né? Aqui é um clima muito seco, é ótimo para o inverno, né? Uhum. Porque o frio fica estável, mas no calor é uma coisa que não tem de onde você tirar ar, porque não tem aquele vento, aquela coisa, é muito seco. Então, acontecem muitas queimadas. Nos últimos anos, tem assim, sido absurdo a temperatura. Quando eu cheguei aqui 15 anos atrás, o verão daqui era comparado com o inverno no Rio de Janeiro, Uhum. que eu tinha que andar de casaquinho. Eu não conseguia andar de blusa de alça, não porque eu não tinha me adaptado, mas os primeiros 3 anos, o que eu experimentei aqui foi um verão assim. Era um verão de no máximo 25 graus, no sol, entendeu? E aí era assim, Para tinha o carioca, tu estranhou. raramente. Nossa, foi assim, gente, não tem verão aqui? Como é que faz? Então, foi assim os primeiros 3, 4 anos, e depois começou a vir o que a gente chama de Rita Golf, que é a frente de calor, né? Como é que fala? Aquelas ondas de calor, né? Que Uhum. tem um dia ou dois, não a semana, que fica extremamente calor. E começou a aparecer mais e mais, uma vez no mês, aí aumentou para 2 vezes no mês. Agora, em 2026, já temos semanas com isso, semanas calorosas que são. Já aconteceu, ficou aqui esse ano 2 semanas que deu 40 graus. 40 graus na Bélgica, você tem noção? Eu entrava no carro, o termômetro do carro dava 45 graus dentro do carro. Foi assim, absurdo. Que as pessoas morreram mesmo de calor. Tem gente morrendo de calor. Não só os idosos, crianças, inclusive para mim, como todo mundo olha para mim, brasileira, deve estar amando esse calor. Eu falei, gente,
Não tem nada a ver esse calor que tá fazendo aqui com o que é no Brasil. Não tem sentido nenhum, tanto que as pessoas aqui não estão preparadas para o clima quente, né? Apesar do clima ter esquentado todo o ano mais um pouco. Lógico, teve verão que aqui não. Teve 2 anos aqui que consecutivos que o verão não teve. Foi só chuva, chuva, chuva. Acontece também. Só que nos últimos 3 anos foi calor atrás de calor. E as pessoas entraram naquele efeito do sapo dentro da panela, e aí você coloca água e coloca a panela para esquentar, e ele vai se adaptando, adaptando e acaba morrendo cozinhado porque ele não percebeu, não saiu a tempo. E as pessoas estão vivendo isso agora. É, foi esquentando aos poucos, elas veem as notícias, mas é meio que também não acreditam, ou eu não sei o que passa pela cabeça delas. Quando a pessoa vive no piloto automático, infelizmente, ação para uma proação não vem dela, ela não vai ter essa proação, ela não vai pensar por si própria, né? E esse ano foi uma coisa assim absurda, porque fez esse calor, essas 2 semanas de calor, então o povo ficou louco comprando ar-condicionado portátil, né? Que tem ar-condicionado portátil aqui, que é para um quarto, e não tinha mais nem ventiladores, nem ar-condicionados, estavam todos esgotados, as pessoas estavam, tipo, loucas nas lojas, loucas online procurando, sendo que todo mundo já sabe que o verão vai ser quente. Por que você não comprou antes? Por que Ex- você não se preparou? Na minha Exatamente. casa tem praticamente um ventilador para cada cômodo. Antes do verão. 10 anos atrás, quando a gente decidiu colocar ar-condicionado na casa, todo mundo chamou a gente de louco. Entendeu? Aí agora todo mundo fala, nossa, que foi um investimento realmente bom, porque 10 anos atrás o ar-condicionado foi a preço de banana. Agora você vai colocar, você vai pagar uma fortuna. Exatamente. Entendeu? É uma coisa assim que as pessoas não têm a visão, elas não. A coisa está acontecendo na frente delas e elas não estão percebendo. E realmente esquentou demais, muito. Tanto que muitos belgas têm reclamado, porque eles não têm evasão. O calor fica. E quando ele entra, as casas aqui, elas são super bem isoladas, a maioria delas. Então, se o calor entrar na tua casa, meu irmão, esquece. Tu É cozinha melhor ali. você dormir lá fora. Você cozinha dentro de casa. Então, assim, ficou 2 semanas muito calor e tava insuportável. Até dentro de casa, não tinha como. Se você não tivesse ar-condicionado, você não. E os macetes que a gente tem, né, do Brasil, de toalha molhada em cima das costas, aquela coisa, eles não têm isso. Então, eles não sabem. Muitos amigos meus, belgas, eu tive que dar essa dica. Falo, cara, vocês vão dormir? Coloca uma toalha molhada. Não aconselho em cima do peito, mas na cabeça, nas pernas, né? Na barriga. Coloca, fica lá na frente do ventilador e dorme. E muita gente conseguiu dormir por causa disso, porque não tinha um ar-condicionado, não tem nada que vai improvisar o que elas necessitam. E aí eles sempre falam, olha para mim e falam, realmente você tem razão, tem dia que me preparar melhor. Porque como é que faz? A gente não consegue ajudar. Exatamente. O verão, para nós aqui, ele é normal, a gente consegue lidar com ele. Agora, o nosso contrário aqui é o inverno rigoroso, assim como é na Europa. Então, as nossas Uhum, casas hoje, elas não têm estrutura para suportar frio, né? A gente tem casas aqui no sul de concreto, né? A gente tem casas de madeira, a gente tem vários tipos de construções aqui. Agora, na Europa, elas são todas preparadas para o inverno, como tu falou, é uma casa aclimatizada, né? É uma casa que ela mantém a temperatura. Então, se tu deixa, como tu falou, tu deixou entrar o calor, ela vira um forno e tu vai ficar cozinhando ali dentro, ela vira uma sauna. Agora, se ela entrar o frio, ela mantém a temperatura também. E essa questão de mudança climática aí na Europa, ela vai exigir que o povo se adapte. Então, nós uhum. que estamos aqui hoje no sul, a gente vai ter que começar a aprender a lidar com tornados. A gente vai ter que aprender a lidar com ventos fortes, com tempestades de cheias, né, com água e tudo mais. Isso a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, isso exige o quê? Uma percepção, uma consciência situacional da realidade e uma preparação. Ah, mas é para o fim do mundo, é apocalíptico, vocês são loucos? Não, a gente está consciente do que está acontecendo e a gente não quer ser pego de surpresa. Então, hoje,
Eu ando com corda no carro, tá? Eu tenho paracorde no meu volante do meu veículo. Eu tenho 28 metros de paracorde no meu volante. Ah, Carol, mas para que que tu tem isso dali? Primeiro, é estético, fica bonito, fica grosso, né? Muito, no Brasil, os homens principalmente têm mania de comprar aquelas capas de volante, colocar em cima para ficar bonito ali, para proteger e não estragar o couro do volante, né? E eu já coloquei um paracorde colorido ali, então ele fica bom. Se caso eu entrar numa situação de enxurrada, de uma hora para outra, que nem aconteceu a semana retrasada ali, que eu estava no meio da enchente ali, da chuvarada, né? E eu precisar E é sair de. rápido, né, Kairos? Foi rápido, né? Você filmou, eu fiquei assim, nossa, que rapidez. Você tem que agir rápido. E a Não, gente só consegue agir rápido quando a gente está preparado, porque se você não estiver preparado aqui, ó, acabou. e tem umas situações assim, por exemplo, vamos falar então da última chuva forte, tá? Que muitos vieram aqui me malhar dizendo, enchente, isso aí foi uma enxurradinha de nada. Cara, é fácil tu falar quando tu não vive a situação. Agora, É. quando tu tem um bebê no carro, tá? E tu tá ali se deslocando para casa, todo molhado, porque tu foi rápido na escolinha buscar ele e trazer ele para casa, porque tu tá vendo que o tempo tá ruim. E do nada, tu vai ter que passar por uma parte mais baixa da cidade. E do nada começa a descer muita água das partes mais altas e os bueiros não dão conta porque estão cheios de sujeira. A água ela sobe muito rápido. E daí eu só olhei, a minha rota de fuga é por aqui, por lá é mais alto, eu consigo chegar em casa e eu vou cortar esse atalho. E na hora que eu biquei o carro para aquela rua, a água já estava lá e eu não tinha mais como passar. Então eu só olhei para a calçada. Quando eu vi a calçada com a farmácia da Panvel ali aberta, eu disse: bom, ali é mais elevado. Eu vou parar o carro ali e qualquer coisa eu vou para dentro da farmácia. E eu tenho médico, tenho medicação, tenho o que eu precisar ali dentro. Eu tenho, tem até água e comida para vender na farmácia. Então eu vou É. ficar tudo ali. Qualquer coisa eu me refugio com o meu bebê ali. E foi para ali que eu fiquei, tá? E a água entrou na farmácia. A água passou por baixo do carro. Ela não entrou no carro, mas ela passou por baixo e ela entrou na farmácia, tá? Só que do desnível do piso da farmácia até a via lá embaixo tinha quase uns 2 metros de caimento, porque a água subiu. Então muitos carros boiaram. Alguns motoqueiros começaram a empurrar a moto dentro da água para poder sair ali da enxurrada. Alguns caíram em buracos dos bueiros, né? Eu vi até um cadeirante sendo arrastado. O cara estava vindo pela calçada Meu Deus. e foi arrastado pela enxurrada. E daí eu pensei, cadê a corda? Tá? Eu não conseguiria ir lá dar o suporte porque eu estava com o bebê no carro, eu tinha que cuidar do meu filho. Agora, eu tinha corda. Se aquele cadeirante estivesse passando ali próximo de mim, ele estava muito longe, eu poderia tirar a corda dali e jogar para alguém, ó, pega e ajuda ele, joga a corda e resgata. Então, hoje, tu ter uma corda no carro, na nossa realidade aqui, ela faz total diferença. Tá? Uma corda, hoje tu pode rebocar alguém, tu pode dar uma ajuda, tu pode salvar alguém. E se eu estivesse em caso de situação de risco com meu filho, eu amarraria a corda em mim, pegaria ele no colo, botaria minha mochila que está no carro junto comigo nas costas, e eu levaria a corda até um lugar e jogaria para alguém me puxar, me puxa, para eu poder passar por essa enxurrada, para a água não me levar com a correnteza. Não quer dizer que eu não ia me molhar, que eu não ia correr o risco de atravessar a enxurrada. A enxurrada ela tem uma velocidade, ela tem uma força. E quando tu cai ali, tu é um corpo que tu vai boiar em cima daquela água e ela vai te arrastar. Então tu tem que ter alguém para te ajudar nessas situações. Então o mínimo que hoje a gente precisa aqui no Sul é uma caixa de ferramentas no carro, com todos os EPIs que o carro já precisa, tá? Uma boa lanterna, porque tu nunca sabe quando vai faltar energia e tu vai É. precisar de iluminação para pedir ajuda. Tu precisa de um apito, porque às vezes tu não vai conseguir gritar, né? Tu não vai ter voz suficiente para gritar, às vezes o vento vai estar muito alto, ninguém vai te escutar, mas um apito e uma lanterna, tu faz sinal e as pessoas te enxergam. Até de dentro do carro, tu liga a lanterna no estrobo ali, ou dá o sinal, e alguém vê que tem alguém dentro do veículo. Então, tu precisa chamar a atenção. Tu é a vítima ali naquela É situação, verdade. né? Então, lanterna, apito, corda, um colete desses refletivo, né? Que o motoboy usa aqui no Brasil bastante. Para quê? Para que tu seja enxergado, para que tu seja encontrado, tá? O que mais que precisa? Água potável. Se tu não conseguir sair do local, tu vai ficar com sede. Tu precisa ter água para te tomar, né? Alguns snacks, algumas barrinhas de alguma coisa para te comer. Se tu tiver que ficar preso ali dentro daquela situação por mais de horas com o bebê não quer saber que está chovendo. Se ele quiser mamar, ele vai começar a berrar e tu vai ter que dar comida para ele, tá? E eu, Exatamente.
E eu não tenho TT para dar para ele, né? Eu tenho que pegar e dar o que eu tiver na mochila para ele comer. Então, É o docinho, que eu coisa. falo na igreja, é, em relação. Eu falo muito com as mães. Porque são muitas mães aqui que elas mesmas, elas sempre, cada um tem o seu carro aqui, entendeu? O marido tem um carro, a esposa tem um carro, eu falo sempre, leva uma mochila de emergência, porque você tem suas crianças no carro. Não é por você, é por eles. Pensa neles, porque o meu problema é quando eu estiver com ela no carro, com meus filhos no carro, eu quero poder garantir a segurança deles, de alguma forma. Entendeu? De todas as formas possíveis, na verdade, né? Tanto que o meu marido reclama que no meu carro não tem espaço no meu porta-mala. Eu falei, porque no meu porta-mala já tem coisa importante. Não vai colocar mais nada aí. E é assim que tem que ficar. Eu não saio sem. Então, já aconteceu muito de eu precisar, porque as pessoas acham que é justamente isso, Carol. Ah, é o apocalipse. A pessoa acha que ela vai só precisar quando acontecer uma enchente, quando aconteceu. Mas às vezes você precisa no seu dia a dia, tá? De uma situação simples. Exatamente. Você vai precisar. Então, assim, você tem que estar preparado. É para pequenos e grandes momentos que você vai necessitar disso. E aí, o que você vai fazer? Você vai lembrar, caraca, eu vi aquela live, era para ter colocado uma mochila com isso e isso dentro do meu carro eu não coloquei. Exatamente. Existem muitas mães hoje que são mais preparadas do que qualquer um de nós. Porque quando ela é mãe, tu é mãe, tu sabe, né? Quando ela é mãe, ela pensa em fazer o filho sobreviver, custe o que custar. Ela pode morrer por isso, né? Mas ela tá sempre ali com a bolsa do nenê. Tem fralda, tem leite, tem comidinha, tem remédio, tem ali a carteira de vacina, tem tudo que pode imaginar ali. Já tu vai olhar o pai não tem nada. Porque não, não tem uma mochila de emergência, não tem um apito, não tem um rádio comunicador HT via rádio amador, não tem coero, não tem informação nenhuma, só confia no celular, o Sim. celular apaga, caiu a torre, como é que ele pede socorro? Ele Não, tem e que fora ter. numa situação dessa de enchente, Kairos. O telefone É. cai na água, acabou. Aí você vai fazer o quê? Você vai Então, fazer o quê? redundâncias. Tu tem que usar o quê? Comunicação visual. Se tu tem uma lanterna, tu pede SOS. Tu faz sinal de SOS. Ah, como E é que faz o sinal de SOS? Tem lanternas hoje que tu liga e ela mesma faz o sinal de SOS. Mas e a pessoa que está vendo o sinal, ela consegue interpretar que é um pedido de socorro? nem sempre, mas ela vai chamar a atenção. Pelo Vai. menos isso, né? Exatamente. E é o que a gente ensina lá na confraria, que é justamente você não tem que ser só, porque as pessoas pensam, sobrevivencialismo, tem que ter só as ferramentas. Pessoas às vezes compram uma mochila já pronta, não sabe nem o que tem dentro da mochila, não sabe nem usar o que está ali dentro, entendeu? E fica por isso mesmo. E ela acha que essa é a preparação. Não, tem várias etapas numa preparação, tem várias áreas que você tem que se preparar. E uma delas que a gente fala muito lá na confraria é a área mental, né? Emocional, mental, porque a preparação começa na nossa mente. E as pessoas elas não querem se dar o trabalho. A gente vive hoje na era da informação, onde as pessoas não têm informação nenhuma. Porque quem acha que ficar vendo vídeo de sobrevivente, de bushcraft na internet, no Reels, e tá achando que tá abafando, que tá sabendo fazer, não tá. Não está Exatamente. preparado. Não é só seguir a nossa página e ficar vendo, dando like em post, que isso não te prepara. E é isso que a gente ensina na confraria, porque muitas das vezes a gente acha que está preparado, mas a gente não está, quando você é colocado à prova. Exatamente. Como a Dai falou, né? A gente tem vários quesitos no sobrevivencialismo. Existe o sobrevivencialista, existe o sobrevivente e existe também aqueles preparadores, né? Então, cada um tem a sua peculiaridade e cada um é para um objetivo. Mas o sobrevivencialismo e a preparação ele vai muito além de equipamento. Ele vai do conhecimento e do situacional, tá? Então, se tu tem muito equipamento, tu gosta de comprar equipamento, parabéns, louvável, é bom ter equipamento, mas de nada adianta ter o equipamento sem a prática e o conhecimento, porque quando chegar o momento de tu utilizar aquilo, tu vai travar. Se alguém te roubar tua mochila de emergência com todo o teu equipamento no meio de uma situação de emergência, como que tu te adapta a isso? Aí Exatamente. é o que está na tua mente, é o teu conhecimento, é a tua prática que vai te fazer resiliente e viver aquele momento. Né? Olha só, aqui a gente tem uma apostila que foi desenvolvida ali pela Dayana, que é o módulo 1.
da nossa confraria de sobrevivência, tá? Aqui a gente tem 31 páginas só de introdução para o novo membro, para ele começar a entender como que funciona a questão da sobrevivência, da confraria, do que a gente treina aqui dentro, tá? O equipamento caro, ele é bom, ele é ótimo. O equipamento barato, ele é bom, ele serve. Mas o melhor equipamento que tu tem hoje é aqui, ó. É o conhecimento, é a tua mentalidade. Você já viu aquelas situações de que tá todo mundo, vamos usar um exemplo, né, no shopping, e entra uma atiradora aleatória e começa a disparar. Tu já viu que existem pessoas que entram em pânico e travam, ficam, parece uma estátua parada, ele não sabe o que fazer. Já tem as que se Exatamente. no chão, tem as que gritam, fazem um escarcéu e tem os que agem. Os que agem são os que são emocionalmente estáveis. Eles sabem o que fazer, quando fazer e como fazer. Tá? Existem aqueles que entram no ambiente, fazem a varredura visual, já sabe, saída de emergência, por ali, por aqui, por ali, se acontecer tal coisa, me escondo aqui, se iniciar um tiroteio aqui, essa viga me segura, segura minha família, não vou sentar com as costas para a porta. Todos esses protocolos. Ah, cara, isso é muita neura. Não é neura, isso chama-se consciência situacional. Tu E estás no num... Brasil é fundamental, cara. Não tem como você não ter. Não tem como. Aqui na Europa é até mais. A gente fala assim com os brasileiros aqui, eles falam, pô, mas eu saí do Brasil pela segurança e eu não quero ficar me preocupando com isso aqui. Sinto muito, se você tivesse vindo 20 anos atrás, você teria essa vida de moleza que você queria ter, mas agora você não tem mais. Acabou essa graça. Não tem mais. Mas no Brasil é muito importante. E aqui está começando a ser muito importante também. As pessoas não estão percebendo isso, Kairos. É, a gente tem que priorizar a nossa segurança, mas principalmente a segurança pessoal e familiar. Porque Exato. não tem como, eu não vou conseguir salvar todo mundo. A minha prioridade é eu e minha família. Não tem como. E aí eu não, também não consigo fazer todo o meu bairro ficar seguro. Eu sozinha. Não tem As como. pessoas têm que estar trabalhando junto. Enquanto elas não estiverem acordadas, infelizmente, eu não tenho muito o que fazer. Mas não é porque o próximo não está se preparando que você tem que sofrer as consequências disso. É isso que a gente também ensina muito, né? Se Exatamente. cada um fizer a sua parte também, a consciência coletiva melhora um pouquinho. Mas a gente tem gente que não está querendo fazer a parte dela, né? Tá terceirizando para o governo, para a polícia, a sua própria segurança e a segurança da sua família. E isso é uma coisa muito perigosa de se fazer, porque, infelizmente, é um acontecimento e acabou. Né? Exatamente. Não tem como treinar isso, né, na prática, né, assim, na vida real, né? A gente não treina na vida real, a gente tem que treinar antes. E aí pode ser que seja tarde demais. É uma coisa muito séria. Tanto que minha filha, eu não deixo ela sair com muitas pessoas, somente aquelas que eu confio, por quê? Tem que ser uma pessoa que eu sei que vai garantir a segurança dela. Vocês viram, acho que essa semana, estou falando com o pessoal da audiência, né? Que eu postei um stories a respeito de um tiroteio que aconteceu. Eu não lembro o estado dos Estados Unidos que foi, que estava o pai, a mãe e duas crianças que acredito que eram filhos dele e uma criança que era de um vizinho. E começou um tiroteio e o cara olhou assim para um lado para o outro. Acho que foi do Reels do Benê Barbosa. Depois vocês podem olhar no canal dele lá, que ele postou sobre isso. E o cara começou a olhar assim, tá acontecendo um tiroteio. E daí ele pega e pum, dispara. Ele abandonou a mulher e foi embora. Fugiu, se E escondeu. não, e foi aquele vídeo, eu fiquei assim, eu fiquei chocada, porque primeiro, o rapaz, a bala foi literalmente quase na cabeça dele, Aham, desse pai. E sim. ele ficou lá tranquilo, esqueceu dos filhos, nem ele só abaixou e ficou ainda esperando. Tá esperando o quê, meu filho? Seus filhos ser baleados? Não, e o E a pior, esposa já saindo. A esposa já, o que você falou, a mãe já tem mais consciência. Mas só que ela saiu sozinha, ela não pegou os ela filhos. abandonou as crianças. Ela foi embora. As crianças ficaram desesperadas, correndo para cada lado. E daí aquilo que tu falou, né? Eu não deixo a minha filha ir na casa de vizinho. O filho do vizinho largou fincado para casa, atravessou a rua correndo no meio do tiroteio. No meio do tiroteio. Como é que tu vai ter a certeza de que o teu vizinho que está lá, o teu filho está na casa daquele vizinho, que ele vai morrer pelo teu filho? Ele não vai, cara. Às vezes ele não protege nem a dele. Nem o deles, exatamente. E aí também entra o treinamento para criança, né? O pessoal acha que é só adulto que treina. Não, Não, não. tem que ensinar as crianças. É, tem que ensinar.
igual a gente ensina a Bíblia, igual a gente ensina os princípios fundamentais que um cristão tem que viver, a gente ensina a criança a se preparar para situações, porque a gente não está sempre com elas e a vida é isso aí, a gente prepara. Eu fui criada com essa mentalidade. A gente cria filho para o mundo. A gente cria filho para o mundo. Não é para você, não é para ficar embaixo da sua saia a vida inteira. Eles têm que ir para o mundo, para fora. Eles vão sair de casa, eles vão para fora. E aí, como é que faz? Né? Como é que ele vai? Ele está preparado para ir? Exatamente. Por exemplo, as escolas hoje, a gente vê muitas questões de tiroteio nas escolas, aluno que pega uma faca e faqueia, que fazem vítimas dentro da própria escola. Isso acontece no mundo todo. Mas o teu filho, tu já ensinou para ele aonde que ele pode se refugiar se ele vê uma situação dessa? Como que ele vai fazer para te comunicar e dizer, pai, estou em perigo? São coisas Uhum. básicas, né? O que que ele tem que fazer quando entrar um atirador na escola? Se der tempo, o que que eu faço, pai? Tu tem que dar essas informações, porque a criança ela vai ficar ali inocente e ela pode ser alvejada. Eu vi um que conseguiu salvar os colegas, porque ele sabia o que fazer e quando fazer. E quando ele viu o cara entrando com arma, ele correu e falou para a prof, fecha a porta que está chegando um cara armado ali. E a prof fechou a porta e aquela sala ficou protegida. O cara não conseguiu entrar, mas nas outras ele entrou e atirou nas crianças, tá? E era um ex-aluno, era um loucão, um lunático lá, entrou e fez isso. Agora, a gente não, a gente está no Brasil, tá? Eu estou no Brasil, a Dai está lá na Bélgica, mas tu não está isenta. E isso acontece em qualquer lugar. E aqui a gente tem essa situação de perigo cada vez pior, tá? Então, tem que passar treinamento para as crianças. Hoje, todas as crianças levam telefone para a escola. Todas levam. Né? Eles sabem mandar localização em tempo real do que está acontecendo com ele, de onde ele está. Ele sabe, aí, com o aplicativo da família, pedir socorro e dizer, pai, vou me refugiar em tal ponto da escola, me passa aqui, me busca. Eu, com o meu filho, É, meu filho não estuda em escola particular, ele estuda em escola pública, tá? E eu falo com meu filho, eu tô a 5 minutos da escola dele. Cara, qualquer coisa, tu vai para lá para trás daquela árvore, fica ali, e quando o pai disser para ti no celular, pula, tu pula o muro que eu vou estar do outro lado, tu vai cair em cima do carro e nós vamos, ó, vazar. Então eu já é dei exatamente isso que eu faço aqui em casa também. com ele, já treinei isso com ele, ele já me mostrou, pai, já botei até umas pedras ali para facilitar se eu precisar subir no muro, porque ele é pesadinho, né? Então eu já coloquei umas pedras ali para mim poder subir e me jogar por cima e daí eu caio que nem um melão do outro lado e tu me pega, exatamente. Então ele já tem a consciência disso, tá? E ele diz assim, ó, pai, esses dias aconteceu um negócio na escola que eu quase te acionei, mas eu vi que não foi tão tanto. Então a gente tem que deixar eles preparados para isso, né? A gente tem que Eu estar. já também ensinei uma rota de fuga para minha filha, porque aqui as escolas elas ensinam. Em caso de incêndio, evacuação, tem um ponto que todo mundo vai, né? Só que são muitas crianças. Só na turma da minha filha já são quase 25. Aqui é muito. 25 crianças para uma professora. Aqui é demais. Mais. Então eu já ensinei para minha filha assim, eu falei, olha, aconteceu alguma coisa na escola, tocou o sinal, você viu que deu ruim. Eu já ensinei um outro ponto para ela de evacuação e eu ensinei uma rota para ela sair desse ponto. Eu ensinei 2 pontos para ela. Eu falei, você fica nesse. Se você vê que você não está segura, você vai para o outro. E eu ensinei o caminho, que é um caminho que ninguém vai usar. É bem estratégico, assim, inclusive. E ela gosta de fazer. Ela gosta. Às vezes eu vou buscar ela na escola e falo, vamos para o ponto de encontro. Ela, ó, pega a rota dela e chega lá e fica lá me esperando quietinha. Porque tem que treinar, tem que ensinar, gente. Como é que faz? As pessoas acham que é exagero. Até o dia que precisar. É. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Eu não estou ensinando minha filha a ser paranoica. Ela, inclusive, está ficando muito mais aberta à vida social pelo fato de se sentir mais segura. Pelo fato de, eu tô aqui, mas se acontecer alguma coisa, eu sei que eu posso me defender. Eu sei como que eu faço, eu sei como que eu chego na minha mãe, eu sei como que eu aviso. Então ela se sente mais segura e isso é muito bom para a criança. A gente tem que proporcionar segurança e é muito difícil quando as pessoas não entendem isso e criticam você por fazer, né? Porque primeiro a gente não fica falando o que a gente faz. A gente fala lá no nosso grupo. Mas a Exatamente. gente vê quem é da nossa família e não está fazendo,
a gente recebe muita crítica. Por quê? Na verdade, não é uma crítica sobre você, é uma crítica sobre eles. Porque quando você faz uma coisa que eles deveriam estar fazendo, a pessoa se incomoda porque você está fazendo. Pô, agora o Kairos está fazendo, eu sou obrigada a fazer também. Mas eu não quero fazer porque eu tenho preguiça. Então eu É. vou criticar ele para ridicularizar ele, que essa técnica é muito usada no Brasil. Ridicularizar o importante para você se isentar da responsabilidade. Só que na vida real, sinto muito, não é assim que funciona. Na vida real, cobra com a vida, né? Então a gente tem que estar preparado, porque aqui não é como um videogame, que tu errou, tu começa a fase novamente. Aqui, se tu errou, tu pode morrer. E se tu morrer, não tem volta, né? Então a E gente. é o que a gente fala também, morrer, você morreu, acabou. E quando você fica com uma sequela daquilo, e você É, tem que viver com aquela sequela, ou com a perda de alguém próximo, e a culpa que você vai ter que carregar para o resto da sua vida. exatamente. Complicado. Isso é complicado. Mas a Então, gente consegue prever, a gente consegue se preparar para isso. Só para ex- falar para as pessoas que tem uma saída. Tem uma exa- saída, gente. exatamente. A Essa gente semana. Desculpa, Carol, pode falar. vai lá, vai lá, depois eu falo. Essa semana eu tive uma conversa com duas amigas minhas que falaram para mim uma questão de segurança que estavam, elas se encontraram. Elas estavam no final de semana saindo de uma festa e elas era perto da casa delas, mas elas estavam a pé e elas perceberam que um homem estava seguindo elas. Bélgica, tá? Vocês pensam Né? que isso não acontece, mas acontece. E elas muito sagazes perceberam e voltaram para a festa. Mas aí lá elas buscaram dois rapazes para acompanhar elas para ir para casa, dois amigos dela. E aí foi tudo bem. Agora, se ela não tivesse percebido que aquele cara estava seguindo ela, ia dar um problema. E, enfim, e ela veio para mim e perguntou como que eu faço para numa situação dessa. Eu falei, primeiro que você não tem que estar de noite andando sozinha na rua sem você ter preparação. Já começa por aí, você já se colocou numa situação vulnerável, né? É uma coisa que a gente ensina muito é prevenção, gente, é prevenir. Você sabe que o lugar é perigoso ou você não sabe que é perigoso, mas calma, pelo amor de Deus, né? Mulher sozinha à noite na rua, homem sozinho à noite na rua. Até um homem sozinho à noite na rua não é recomendável. Então, assim, evite essas situações. Mas se você tiver que estar nessa situação, esteja preparado para ela. Você sabe reagir sem armamento nenhum. Você sabe reagir a alguém, se alguém vir pegar você? Vir tentar alguma coisa fisicamente? Não está preparado. Então, não se põe nessa situação. Se prepare antes. Se prepare. Se prepare. E ela ficou assim, nossa, como que você tem isso tudo na sua cabeça? Eu falei, cara, eu me preparo, eu me preparo. Eu sei que eu faço. Minha filha sabe o que ela faz. Se alguém pegar ela assim, ó, sabe que quando pega a criança assim por trás, assim, ó, e levanta, ela já sabe o que faz. Ela já sabe o que fazer. Eu até brinco, eu falo, não pega ela assim, você vai levar uma porrada. E você vai chorar com a porrada que você vai levar. Não faz isso com ela, não. Não brinca é um assalto, não brinca de vou te sequestrar. Não brinca com a gente assim, não, que vai dar ruim. A melhor prevenção é tu saber evitar o confronto. Então, se Exatamente. tu tá vendo que aquela região é uma região perigosa e tu precisa passar por ali, passa rápido e discreto e mantém distância de todo mundo. Não para por nada, sabe? É campo de guerra. Tu tem que passar rápido ali, tu não pode ser alvejado. Ah, mas as pessoas passam com o celular na mão, ficam olhando, distraída. Cara, Nossa, vira um é, alvo, é, é vira um terrível, alvo. Cairóis. Exatamente. É muita distração hoje, sabe? As pessoas pegam o telefone. Muita. Eu vejo, às vezes, eu ando pela rua e eu vejo as pessoas assim, parece um zumbi olhando para o telefone e desviando das coisas no meio do caminho e às vezes se batem nos postes porque não estão prestando atenção. Gente, a consciência situacional, ela tem que ser a prioridade. Se o telefone vai te roubar a tua visão na rua, guarda ele no silencioso no teu bolso e vai, faz o teu A, teu B, vai do A para o B, faz o que tem que ser feito e depois tu pega o telefone. Tá? E É fone de complicado. ouvido também, né? As pessoas andam com fone, às vezes não é nem com telefone, é com música lá estourando. Fone de É, ouvido, não escuta nada. os sentidos que nós temos é olfato, né, visão, e o paladar e tudo mais. E tudo isso comunica.
a gente precisa ter esses sentidos atentos quando a gente está na rua. Então, o ouvir, ele evita que tu seja atropelado no ambiente. Ele evita que tu possa cair numa situação de perigo se alguém gritar para ti, olha, tá dando um assalto ali. Então, tu tá com um fone, escutando o teu podcast, escutando tudo que tu gosta ali, mas a tua mente está dentro do teu telefone e a tua consciência situacional ela está apagada. Qualquer coisa que aconteça, tu é uma vítima. Né? Então, a gente tem que parar com essa ideia de sair para a rua que está tudo seguro, que está tudo bem, que a polícia está na esquina. Não, gente, não dá. Vai andar no Rio de Janeiro, no meio da favela, para ver o que acontece, não tomar bala perdida. Né? Então, E não aqui tem. também, tipo assim, a polícia não pode nem usar armamento. Como é que é isso aí? Conta mais. É, então, não é nem só aqui, né? Tem outros países também, né, com nossos confrades, né, que a polícia ela não usa armamento, ela não pode atirar. Simples. Eles não podem. Então, como que eles combatem alguma coisa? Na Eles vão lá com o caminhão da polícia, com o caminhão, né? Assim, a gente, o camburãozinho, 2, 3 camburão, dependendo se for da situação. Esse é um porrete, eles até têm a arma, mas eles não estão autorizados a usar. Então, assim, como que faz? Aí você está terceirizando a tua segurança para essas pessoas. Eles nem podem fazer o que tem que ser feito para neutralizar uma possível ameaça. Hum. Aí tem que chamar a forças especiais aí até eles chegarem, meu filho, acabou. Não dá tempo. E outra coisa também, não é só na rua, não. Tá? É na nossa casa. Eu tive uma situação aqui na minha casa, que aqui nas casas a gente trabalha muito com gás, né? Para aquecimento, aquecimento de água e aquecimento do inverno também da casa com gás. Ah, Eu tava em casa e eu senti o cheiro de gás. Acostumada com o Brasil, né? Botijão de gás em casa super seguro, botijão dentro da cozinha, aquela coisa de louco, né? Eu senti um cheiro de gás. Eu falei assim, será que tem vazamento? Porque aqui é tudo tão controlado. Eu falei, eu vou verificar. E aí eu cheguei perto, fui chegando mais perto aonde fica o registro lá do gás, e eu senti o cheiro mais forte. Eu falei, opa, vambora, sai todo mundo de casa. Sai todo mundo de casa. Por quê? Você tá ali vendo tua televisão, com teus filhos ali do lado, e o gás subindo, filho, é rápido, Cairós, é rápido. As e é casas aqui não rápido. ficam com janela aberta, igual no Brasil, com vento, aquela coisa. É tudo aqui fechado, filho. Você vai se intoxicar muito rápido. Eu, peguei, tirei bicho de dentro de casa, tirei criança, chamei quem eu tinha que chamar. E realmente estava tendo um vazamento, mas era um vazamento muito mínimo. Ele ficou até impressionado porque eu senti o cheiro. Falei, meu filho, aqui a gente brinca, não. Mas você tem que estar ciente na sua casa também, dentro da sua casa. O seu filho engasga, você consegue fazer uma manobra? É. Já Gente, é vi no básico, é no básico. Já vi muito, essas pessoas correm pro corpo de bombeiros ou para a polícia. Aí chega o pai desesperado com o carro, com o pisca-alerta ligado, desce a mãe desesperada, se joga no chão, começa a chorar e entrega o bebê lá na mão do policial e o policial, 3, 4 manobras, pronto, criança devolve, tudo bem. Mas se não tivesse dado tempo de chegar até ali o corpo de bombeiro, Exatamente. de segurança. Isso tem que saber em casa. Eu acredito, e aqui na confraria a gente ensina, aqui tem aqui até uma bandeira do APH, aqui, que é do nosso paramédico aqui da confraria, que é o Germano, e a gente tem esses treinamentos aqui. A gente tem treinamentos presenciais, tá? A gente faz muito treinamento virtual com o pessoal do grupo, que ele é espalhado pelo mundo todo, porém a gente se reúne, né, presencialmente para treinar vários protocolos e várias pautas que a gente traz ali para nossas famílias. Inclusive, em fevereiro, agora no Carnaval, a gente vai estar fazendo um novo encontro presencial, e a Dayana está vindo lá da Bélgica, para dar instrução aqui também para os outros confrades da nossa comunidade que já entraram, né, que já estão participando aqui. Então, se você um dia entrar na confraria, você vai ter essa oportunidade de treinar também conosco. Mas por que eu estou falando sobre isso? Cada pai e mãe, quando vai, vou ter o bebê, a esposa engravidou, cara, vai e faz um curso de APH. É básico, vai lá e faz. Porque se ela afogar com leite materno ali de noite, a tua esposa ela vai entrar em pânico, tu sabe o que fazer, tu é o pai. Então tu vai ali e faz isso, porque vai sobrar para ti pegar o carro na madrugada e sair correndo. Então antes de ter que sair de madrugada com o carro, colocando todo mundo em risco, voando com alta velocidade, saiba fazer isso em casa, um curso APH básico. Criança, ela se distrai e ela se machuca.
ela pode ter um corte, uma dilaceração, ela pode ter qualquer coisa. Tu sabe aplicar um torniquete? Ah, mas não se aplica torniquete em criança. Eu sei, não estou falando disso. Mas eu estou falando, tu sabe aplicar um torniquete? Tu sabe o protocolo? Como que funciona? Se tu colocar um torniquete e tu não fizer do jeito certo, tu pode causar uma amputação do membro da pessoa que tu colocou. Então, tu tem que saber como fazer. Ah, mas então eu não uso o torniquete, eu uso uma cinta e um pano. Beleza, mas se tu pega uma artéria, é 30 segundos de sangramento e a pessoa morre. Se tu não fizer isso em 30 segundos, a pessoa morre. Tu liga pro SAMU e tu espera. Quanto tempo o SAMU chega para 30 segundos? Tu acha que dá tempo? Então, Inclusive, teve essa semana aí que passou um vídeo, eu nem lembro qual estado, o rapaz passando mal na rua de noite, né? Foi batendo na porta das pessoas, ninguém abriu. ele E aí levou depois alguém ligou também para o SAMU, demoraram a chegar, o rapaz infelizmente faleceu. 2 horas, ele ficou agonizando, gritando na rua, pedindo socorro. E as pessoas olharam, ah, é um lunático, é um bêbado, é um 2 horas, gente, é muito tempo, gente. desesperada. E daí depois o bombeiro disse, a gente não recebeu nenhum chamado. 2 horas e o cara agonizando ali, imagina. Então, tenha o básico na sua casa, tenha sua mochila de emergência, se prepare, tá? Não é paranoia, é preparação. Quando tu vai no supermercado e tu compra comida, tu tá comprando por quê? Porque tu sabe que se tu não comer, tu vai ter fome. Então tu antecipa, tu escolhe o que tu vai comer quando tu tiver teus picos de fome. E a preparação é exatamente a mesma coisa. Tu não compra um guarda-chuva porque está chovendo. Tu compra um guarda-chuva e tu mantém ele contigo porque vai chover. E quando chove, tu leva. E normalmente, quando abre o sol, tu esquece ele em algum lugar, porque ele já não te serviu mais. Mas não esqueça o guarda-chuva. Tenha sempre um contigo. Tem uma capa de chuva, tem uma corda, tem um apito, uma lanterna, tem a comida e água na sua mochila. Tu não precisa comprar milhares de equipamentos caros e carregar toneladas de peso nas tuas costas. O básico, uma lâmina, um isqueiro, uma lanterna, uma corda, um apito, uma aguinha, tá? E pronto. Leva uma muda de roupa extra para o teu trabalho, porque tu, no meio do caminho tu pode pegar uma enxurrada, tu vai estar todo molhado, tu vai chegar no teu trabalho, tem uma muda de roupa seca, troca aquela roupa, tem uma mochila de emergência no teu trabalho, quando chegar lá tu tem a preparação lá, tenha várias mochilas de emergência, não uma. Coloca uma no carro, coloca uma no teu trabalho, coloca uma na igreja onde tu vai, coloca em qualquer lugar onde tu possa ter teus equipamentos. É importante que tu tenha, tá? É verdade. E seja uma pessoa preparada, né, Caróis? Exatamente. Seja. Seja Porque independente de você ter o material na sua mão ou não, você tem que treinar, estar preparada. tem que treinar. Porque se você não tiver, você vai arrumar. Mas se você não tiver preparado, se você não ser uma pessoa preparada, aí não tem mais, não tem, você vai ter que esperar quem está preparado chegar para poder te salvar. É. Então, assim, nossa diretriz aqui dentro da nossa confraria fala o quê? Que a gente tem que ter tudo e saber usar. Então, a gente dá o treinamento aqui para os nossos membros do teórico e depois a gente vai para o prático. E o prático é presencial, tá? Não existe prática virtual. Tu tem que praticar no presencial. Tem que ir para o campo. Não adianta ser o sobrevivencialista do sofá da Netflix que fica olhando vários vídeos e acha que sabe fazer, tá? Então tu vai ter que ter esse treinamento presencial para te poder mexer com isso. Ah, Carlos, mas eu moro muito longe, não vou conseguir estar junto com vocês. Cara, vai no corpo de bombeiros, vai em algum lugar, pega informação e pratica. Vai nos escoteiros, os escoteiros ensinam isso. Inclusive, eu descobri aqui perto que tem uns treinamentos muito legais de sobrevivência. É só a gente procurar. Todo lugar tem. Todo lugar tem. Todo lugar É porque tem. a gente não procura. Exatamente. Os escoteiros, inclusive, aí no Brasil são um pouco mais dedicados do que aqui, o que eu vi. Infelizmente. Mas assim, ó, procura escolas de sobrevivência, não procura youtubers de sobrevivência, tá? É, E existem muitos youtubers que não sabem fazer um fogo com pederneira. Bota ele no meio do mato, numa floresta atlântica, num bioma atlântico, com umidade, e ele não consegue fazer fogo, ele morre. Então, tenha exatamente. cuidado. Quem que tu vai confiar para te dar a instrução, tá? Então, eu não estou falando mal dos youtubers, pelo contrário, eu estou dizendo que tu tem que ter cuidado, porque isso é preparação para a tua família. Então, tu tem que aprender do jeito certo com pessoas que saibam, tá? E aqui dentro da nossa comunidade, nossa confraria, nós temos mais de 2 anos aqui dentro, tá? A gente tem famílias e a gente não tem todo mundo aqui. A gente tem pessoas que a gente seleciona a dedo.
Então, de repente, as pessoas se inscrevem e entram para a comunidade. Não é assim. Ela vai passar por uma entrevista, ela vai conversar comigo, a gente vai ter todo um protocolo de análise de perfil para ver se a família dela realmente está alinhada com aquele propósito que nós temos aqui. Você passando nesse crivo de segurança da nossa comunidade, você vai entrar para a academia, aonde você vai ter aulas com a Dayana, comigo e com os outros instrutores, e ali na academia tu vai ter um processo de formação. A partir desse processo de formação, se você for aprovado no final, com todos os requisitos que a gente tem ali, vai ser emitido o teu certificado, e a partir do certificado tu se torna membro da comunidade. Porque a gente não quer amadores aqui dentro, a gente não quer pessoas despreparadas aqui dentro. Pelo contrário, a gente quer poder contar com quem está aqui, porque na hora do caos, o básico vai salvar. E eu preciso saber que se eu precisar hoje pegar um avião e ir para a Bélgica, eu tenho onde ficar na Bélgica. Eu tenho pessoas com preparação que vão me pegar no aeroporto e vão me dar segurança para mim, para minha esposa e para os meus filhos. Né? E da mesma forma, a Dayana que está na Bélgica, se ela vier para o Brasil, ela sabe onde ela pode encontrar os confrades, ela sabe onde a gente está, do que a gente se alimenta, né? Eu sempre se alimenta e aonde a gente pode se conectar, tá? Então, assim, não saia falando para teus parentes que tu virou sobrevivencialista, que tu tá fazendo armazenamento, porque tu vai ser motivo de chacota. Já começa por aí. E segundo, se tu ficar contando para todo mundo que tu tem preparação, depois os teus parentes, o teu maior inimigo vai ser teu vizinho na hora do caos. Porque entre o filho dele passar fome e o teu filho, ele vai escolher vir te roubar para o filho dele não passar fome. Exatamente. Então, descrição, tá? Aqui dentro da confraria, a gente ensina o protocolo Grey Man Directive, tá? Tu ser o homem cinza. O que é o homem cinza? A unidade cinza? Não, é tu não chamar atenção. É tu fazer tudo, estar preparado para tudo, porém ninguém precisa saber o que tu tem, o que tu faz e do que tu te alimenta. Né, Dai? É verdade. E é muita, como a gente falou, tem muitas camadas. E quando a gente conversa sobre o assunto, a gente vai pulando de uma camada para outra, e as pessoas vão ficando assim, caramba, mas é muita coisa. Não é. Porque é um princípio e ele vai abranger para várias áreas. Então não é muita coisa. Não deixa a preguiça dominar a tua vida. Não deixa o sistema dominar você. Seja o domínio na tua casa, tenha o domínio, assim como a palavra de Deus nos diz, que ele nos deu o domínio das coisas que estão na terra. Toma posse desse domínio, entendeu? E vá fazer o que você foi chamado para fazer. Exatamente. Tenha essa consciência, essa responsabilidade. Não sabe como começar? Não sabe como fazer? Procura a gente. A gente vai te direcionar como que você começa, como que você vai. Ah, mas eu já sou muito velho. Já tô. Não tem isso, tá? Nunca é tarde para começar. É melhor começar hoje do que não começar nunca. Você nunca sabe do dia de amanhã. Então, quem tiver interesse, só procurar a gente. Não precisa ter vergonha. A gente também dá informação das coisas. A gente tem live aqui. A gente tem no Instagram, a gente tem muita informação gratuita também para você. Mas se você quer de verdade se programar, fazer direitinho todas as áreas, abranger todas as áreas e ser essa pessoa preparada, vem para conferir com a gente. Que agora, na verdade, a gente já está até atrasado para nossa reunião, né, no nosso bunker, que a Aqui já gente não... tem com os confrades, né? E eles já estão aqui chamando, cadê vocês? Cadê vocês? E a gente vai lá, porque a gente tem que ensinar o pessoal também outras coisas do nosso grupo agora, né? Exatamente, gente. Então, Dai, eu quero te agradecer aí pela participação, né? Em outras oportunidades, nós vamos conversar mais sobre outros assuntos, né? A nossa pauta, ela estava com 4 temas e a gente conseguiu conversar sobre 2, de tão amplo que é, Dois. né? É muito. Então, a gente consegue conversar aqui dentro agora da nossa comunidade algumas coisas, a gente vai aqui para dentro agora conversar só com os membros, né? E eu agradeço cada um de vocês aí que acordou cedo, que conectou com a gente, que está aí participando. Para você que vai ver a live gravada, não tenha problema algum de entrar em contato com a gente, nós não vamos xingar você, pelo contrário, nós vamos querer conhecer você, porque você Verdade. tem interesse de andar com a gente, tá? O link da bio tá ali no Instagram, é só clicar no link da bio, tem todas as informações, tu faz o teu cadastro, a gente vai receber aqui as informações e a gente vai agendar um horário para conversar com você, com a sua família, e quem sabe a sua família pode vir andar com a nossa família, porque aqui a gente é cristão, a gente segue Jesus, a gente tem os princípios básicos e a gente entende que Mateus 24 está se cumprindo, tá? E nós estamos nos preparando para tudo que possa acontecer. Lembrando que a nossa preparação ela é eterna.
tá? Nós estamos nos preparando para estar com ele quando ele vier nos buscar, tá bom? Então, fiquem em paz, aproveita o final de semana, pensa sobre isso, tá? E se tu achar que tem que fazer parte, quer conhecer mais, quer tirar dúvidas, te inscreve lá no link da bio. E a gente vai agora aqui no nosso bunker, nosso aplicativo aqui, começar a nossa reunião. O pessoal já está chamando ali, né? A gente já avisa eles aí, Dai, que a gente já vai abrir o meeting ali para a reunião. Tá bom, gente? Tá certo. Forte abraço para vocês. Muito obrigado, Um Dai. beijo para todo mundo. Obrigado, Queiroz. Obrigado, pessoal. E é isso. Muita força e preparação. Até a próxima. Então tá bom. Sábado que vem, de novo, 6 da manhã. Um abraço. Tchau, tchau.